Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada, todos vocês assistiram pelos telejornais mais uma tentativa covarde de prisão contra os meus pais, os ex-governadores do Rio de Janeiro, Garotinho e Rosinha. Falo de uma prisão covarde porque, mais uma vez, pela quarta vez, uma prisão determinada por um juiz da cidade de Campos dos Goytacazes, mais uma vez um juiz de Campos, nossa cidade natal, mostrando claramente os objetivos políticos, eleitorais e também uma tentativa de retaliação contra todas as denúncias feitas pelo ex-governador Antônio Garotinho à Procuradoria-Geral da República, que denunciou mais de 95 casos de corrupção com provas, e boa parte daqueles denunciados pelo ex-governador Antônio Garotinho estão presos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-governador Pezão, o ex-chefe do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, inúmeros empresários e diversos agentes políticos. Senhoras e senhores, a prisão do Garotinho e da Rosinha foi determinada por um juiz que pertencia à comarca de Miracema, um juiz que tinha sido condenado pelo CNJ e ficou mais de um ano afastado das suas funções por mais de 10 atos de improbidade, entre eles assédio moral, assédio sexual, e hoje ele está pendurado numa liminar. Esse juiz, que cometeu um caso claro de abuso de autoridade, ao retomar as suas atividades, foi promovido para uma comarca maior. Ele sai de uma comarca pequena em Miracema e é promovido para a comarca de Campos dos Goytacazes, um dos 5 maiores colégios eleitorais do nosso estado. E um mês após a transferência dele, solicitada por um deputado estadual chamado Rodrigo Bacelar, adversário político do meu irmão, deputado Vladimir, candidato a prefeito de Campos, que lidera as pesquisas na cidade. Esse juiz, um mês após a transferência dele, determina essa prisão. E ele baseou a prisão dele em quê? Em uma possível coação de testemunhas sobre supostos fatos ocorridos 11 anos atrás. Quem está coagindo qualquer tipo de testemunha 11 anos depois de um suposto fato denunciado? Isso é um claro abuso de autoridade. Essa testemunha, inclusive, do processo, ele é subsecretário do prefeito de Campos, nosso atual adversário político. Não é a primeira vez que tentam prender o Garotinho por motivações políticas e usando, claro, abuso de autoridade, como fez um outro juiz de Campos quando determinou, inclusive, a transferência dele de dentro de uma UTI, de uma unidade coronariana, sem alta médica, porque o juiz, inclusive, ameaçou o chefe da equipe médica do hospital de que prenderia toda a equipe médica se não liberassem o Garotinho. Eles liberaram por medo, isso está escrito num depoimento que ele deu na justiça, mas depois não tiveram coragem sequer de assinar a alta médica. Claro, abuso de autoridade, colocando em risco a vida de uma pessoa. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria aqui que nós votássemos com o máximo de urgência os vetos à lei de abuso de autoridade, mantendo aqui o projeto original, porque ninguém está acima da lei, nem os juízes. Agora, muitos deles se escondem debaixo de uma toga e aqueles que deveriam fazer justiça estão cometendo abuso de autoridade. Sabe por quê? Porque quando um juiz comete abuso de autoridade e ele é punido, a pena máxima que ele recebe é a sua aposentadoria com salário integral. Isso precisa acabar. Nossa família tem surpresa dia após dia. E daqui a pouco vão querer fazer alguma coisa contra o meu irmão Vladimir também, porque ele lidera as pesquisas para prefeito da cidade de Campos. Chega de perseguição política. As leis precisam ser sérias nesse país, mas precisa valer também para os juízes e para os homens de toga no Brasil. Só para
esclarecer, porque alguns deputados me perguntaram se o Garotinho e a Rosinha ainda estavam presos. Não estão. A prisão foi revertida 12 horas depois, tamanho o absurdo daquela prisão. E, presidente, rapidamente, destacar aqui uma frase sobre abuso de autoridade que foi dita há muitos anos atrás por Montesquieu. Ele diz o seguinte: para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. E é o que nós precisamos fazer nessa casa.